Vocês estão prontos? Então, olha só, eu disse que o significado de Páscoa é passar por cima, não foi o que eu falei? Sim ou não? Passando por cima ou passagem. Agora, veja, eu fiquei pensando a respeito, eu queria pregar uma mensagem de Páscoa na Páscoa, mas você sabia que as pessoas normalmente não procuram uma mensagem sobre Páscoa para ouvir, as pessoas não têm curiosidade, elas não vão ouvir uma mensagem sobre Páscoa, e eu já sei disso. Uma mensagem, por exemplo, de Natal. Você já procurou uma mensagem? Vou ouvir hoje uma mensagem de Natal e colocou lá no YouTube para ouvir? Quem já fez isso? Mensagem de Páscoa, alguém já? Vou ouvir uma mensagem de Páscoa. Quem colocou lá? Só uma criança ali que já fez isso. Que bom, viu? Parabéns por isso. Agora, veja, eu pensei, se eu colocar um título de Jesus é a nossa Páscoa, as pessoas iam, tem que ir no culto, né? Ouvir essa mensagem de Páscoa. Aí ninguém ia ouvir. Mas eu coloquei um título diferente, chamativo, que é Passando por Cima para nos Alcançar. Agora veja, realmente não é o significado que está nesse título aí, se você olhar e perceber. Mas eu quis fazer um trocadilho com o passando por cima, né, para nos alcançar. E no final, você vai compreender bem o que eu quis dizer com esse para nos alcançar. Porque de fato, está tendo uma microfonia aqui em cima, porque de fato a Páscoa se deu, né, por causa dos hebreus. Deixa eu ler o texto para vocês que é melhor, ler junto com vocês que é melhor. Vamos ler lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Vamos começar no capítulo 12, a partir do versículo 1, e aí eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? Eu tenho certeza que alguns de vocês vão sair dançando, pulando e vibrando hoje aqui. Dançando, vibrando e pulando hoje aqui. Então, vamos ler. Essa água não está nem gelada, não. Só congelou dentro inteirinho, assim. Ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Próximo. Este mês vos será o principal. Deixa eu ler na NAA. Tem aí, Vitória? NAA. Porque aí é uma linguagem mais moderna e atualizada. Eu gosto da RA, ou ARA, que é essa versão, mas hoje eu queria só ler um pouquinho nessa versão aqui que eu citei. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Próximo. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Próximo. Mas, versículo 3, né? Já estamos no 3, no 4? Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Próximo. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Sem defeito, macho de 1 ano. Macho de 1 ano. Ok? Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Próximo. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Próximo. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Comerão a carne, estou lá ainda. A carne, é que eu gosto dessa parte da carne assada, por isso que eu queria parar um pouco aqui. Tem que ir devagar quando tem essa parte aqui. Quem inventou o churrasco foi quem, gente? Que inventou? Ele inventou o churrasco, não foi? E aí disse, assa ali, não faz cozido não, né?
Uma vez eu comprei uma carne para alguém, uma carne boa, e depois eu escrevi, essa carne aí não é para cozinhar não, viu? Não vai cozinhar essa carne, para não estragá-la. Como assim estragar, né? Carne de segunda você cozinha para ficar mole, carne de primeira você faz... Meu Deus, como Deus é bom, né? Eu só consigo ver bondade em Deus, não tem nenhuma maldade. Agora, ali também fala sobre com pães sem fermento. Alguém sabe o que significa fermento na Bíblia? Alguém aqui sabe? Fermento? Pecado, né? Sim ou não? Pecado? E ervas amargas. As ervas amargas significavam o sofrimento que o povo estava tendo no Egito. Próximo. Não comam do animal nada cru, é bom saber, nem cozido em água. Ei, Deus, por isso que eu gosto do Senhor muito, viu? É nada, eu gosto de carne cozida também, gente, não é isso não. Mas ele ensinou a fazer churrasco, não carne cozida. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao forno. A cabeça, as pernas e as vísceras. Isso tem um significado também que eu não vou compartilhar hoje. Próximo. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. Não deixe para o dia seguinte. Próximo. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, como depressa. É a Páscoa do Senhor. Próximo. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Próximo. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Próximo. E último versículo. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Agora, veja, queridos, o que estava acontecendo aqui. Deus tinha falado com Moisés para ir até o Egito para libertar o seu povo, porque ele tinha escutado o sofrimento do povo, a voz, o clamor da voz do povo por causa do seu sofrimento. Então ele disse que desceu para livrá-los e mandou Moisés até lá para ser o libertador. Agora, veja, a Bíblia no Velho Testamento é cheia de tipologia. O Velho Testamento é a sombra dos bens vindouros. Os bens vindouros é o Novo Testamento. Veja, deixa eu te falar algo. A sombra, ela pode fazer alguém até pensar e entender mais ou menos o que significa. Mas você percebe que a sombra, por exemplo, a minha sombra, você pode até, por causa da silhueta, achar, parece, deve ser o pastor. Mas veja que a sombra não representa exatamente eu. Ela não tem aquela imagem exata. Veja se a sombra tem a minha imagem exata. Ela não tem a minha imagem exata. Mas você me conhecendo por bastante tempo, você vai olhar e vai falar, eu acho que é a silhueta do pastor. Agora, a sombra, ela apontava para uma realidade futura. Então, era a sombra apontando para o que havia de vir. São as tipologias. Então, nós temos que ver na tipologia o que a Bíblia está querendo dizer. Moisés, o libertador, ele estava representando Jesus. Aqui, nessa tipologia com relação ao sangue, quando o sangue fosse passado nos umbrais, a Bíblia diz que ele ia passar
e todos os primogênitos morreriam, mas na casa aonde estivesse esse sangue, ele passaria por ele, pularia ele, passaria direto, porque ali havia uma proteção, e a proteção era o sangue. Agora, veja, Deus estipulou para o povo de Israel, o povo hebreu, para que ele matasse um cordeiro como sacrifício pelo pecado deles de ano em ano. O sangue de um animal inocente e animal perfeito era que eles deveriam usar para o sacrifício, para que pecados pudessem serem cobertos. E aí as pessoas, quando o Senhor viesse, aquilo cobriria os pecados. Isso com relação ao sacrifício de animais para a purificação de pecados. Mas nesse caso aqui, quando Deus falou a primeira vez sobre a Páscoa, estava se referindo a quando a 10ª praga estava sendo enviada para o povo do Egito. A 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E só não houve morte na casa onde estava sendo passado sangue nos umbrais das portas. Então, o sangue protegia essas pessoas que tinham. Então, mas você sabe, como eu já disse, isso apontava para algo que havia de vir. As pessoas perguntam, porque esta é a festa do judeu, né? A Páscoa é a festa dos judeus. E nós não somos judeus. Sim ou não? Aí vem uma pergunta, mas pastor, nós devemos e podemos comemorar a Páscoa ou não, pastor? Nós temos que fazer isso ou não? Comemorar a Páscoa ou não? Nós podemos ver o que o Novo Testamento, as cartas, por exemplo, elas falam a respeito disso, para nós sabermos se nós temos que comemorar, temos que festejar ou não. Então nós vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 6. Vamos olhar lá. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 6, diz assim: não é bom esse orgulho de vocês, ou que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam massa nova, ou nova massa, como de fato já são, sem fermento. E, como eu disse para vocês já de antemão, fermento representa o pecado, né? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos, ele está dizendo. E agora veja, antes de eu continuar, essa carta que foi escrita aos Coríntios, ela foi endereçada para esse grupo de pessoas que eram gentios convertidos a Cristo, ao Evangelho. Então, é um grupo de pessoas que não são judeus, certo? Eles são gentios convertidos ao Evangelho, convertidos a Cristo. Então, ele diz para eles assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então ele diz para a gente comemorar, mas olha, veja, mas nós não podemos e não temos que fazer como os judeus ou os hebreus faziam, porque eles estavam na sombra. Nós agora estamos na realidade. Por quê? Porque aquilo representava o que havia de vir ou o que havia de acontecer. E o que havia de vir e de acontecer, aconteceu. Que é Jesus Cristo, quando ele foi... veja, algo interessante na Bíblia, que para os judeus representava algo muito presente, real e claro, quando João Batista ele avistou Jesus de longe e ele disse: olha lá, eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. Para o povo gentil, isso não representava tanta coisa, porque eles não estavam acostumados com sacrifício de cordeiro, de animais. Mas para o povo judeu, aquilo representava exatamente aquilo que eles tinham como figura na lei e antes da lei, quando os cordeiros, eles matavam o animal para, sacrificando ele, o sangue poder purificar pecados. Então agora João é o Batista, ele está apontando e dizendo: aquele é o Cordeiro de Deus, eis aí, que tira o pecado do mundo. Então Jesus passa a ser agora o Cordeiro real, o Cordeiro que a figura mostrava e apontava sempre. Agora Jesus estava sendo o Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Veja, em Colossenses 2, do 16 e 17, Colossenses 2, 16 e 17 diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso era sombra. Agora o corpo é de Cristo. Em Hebreus 10, 1, Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real, como eu mostrei para vocês aqui na minha sombra, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Veja, apesar de que ano após ano eles ofereciam esses sacrifícios, esse texto está dizendo que nunca consegue aperfeiçoar. Nunca consegue aperfeiçoar. Então foi necessário passar da sombra para a realidade, que é o nosso Jesus sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão entendendo até aqui? E o que eu citei está em João 1:29, onde diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora veja, por que o sangue? O que tem no sangue? Se você é crente há muitos anos como eu, você já deve ter ouvido ou falado essa frase muitas vezes, porque antigamente a gente falava mais, né? Eu cresci ouvindo e falando isso: o sangue de Jesus tem poder. Quem já ouviu isso? E ele tem poder, sim ou não? Tem poder. Mas você percebe que antigamente a gente falava mais isso do que hoje em dia. O sangue de Jesus tem poder. E muitas vezes, quando isso era pronunciado, pessoas até caíam endemoniadas. Sim ou não? Hoje nós falamos: está amarrado. A gente modernizou a coisa, né? Está amarrado. Mas sabe que está amarrado ou não está amarrado não tem tanto poder quanto o sangue de Jesus, não. Sim ou não? Agora, por que o sangue? Você já se perguntou por que o sangue? Eu vou ler 2 versículos. Um em Gênesis, vou ler do capítulo 9, versículo 3 ao 5, ok? Vamos ler. Gênesis, capítulo 9, versículo 3... que diz assim: tudo... Agora, presta atenção numa coisa. Eu me lembro, um tempo atrás, a minha filha, Sara, ela disse que agora eu sou vegetariana. A partir de hoje eu sou vegetariana. Na casa de quem ama carne. Eu, a Viviane, que nunca... A Viviane, ela gosta de carne tanto quanto eu e o Gustavo. Só que ela não faz propaganda, então é bem quietinha. É bem quietinha, mas ela gosta tanto quanto nós. E a Sara disse: não, a partir de hoje eu sou vegetariana, porque eu não sei de onde ela tirou essa ideia, mas eu queria mostrar um texto para ela hoje, que eu não tive a oportunidade na época. Ela já mudou de ideia faz tempo, né? Ela já mudou de ideia, tá? Ela já mudou. Mas eu vou ler esse texto só para minha filha, vocês só vão ouvir de tabela, tá bom? Alguém está pensando assim: eita, o pastor está mandando direto para a filha. Tô não, gente, tô brincando. Minha filha não é mais vegetariana, não. E nem na época eu li isso para ela. Mas eu vou ler hoje: tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Ei, filha, tudo que se move. Agora veja, ela estava certa até um certo ponto. Que ponto, pastor? Até o capítulo 9 de Gênesis, dali para trás, ela estava certa.
Vou mostrar para vocês como ela estava certa. Mas de Gênesis para frente não está mais. Vou mostrar também, olha lá, de novo. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Quer dizer, a erva verde é saladas e tal, sabe, né? Essas coisas gostosas, deliciosas que a gente ama. Aí eu fui na casa do meu irmão e ele falou assim, irmão, quer levar algumas cebolas? Eu falei, eu adoro. Claro, quero levar cebola. E levei cebola para casa, adoro. Mas a minha esposa gosta. Bom, vamos voltar aqui no texto. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Próximo. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Sarapatel? Esquece. O que mais que tem que faz com sangue? Como que é? Galinha almo... Esquece isso também, gente. Por quê? Porque a Bíblia diz para não fazer, para não comer. Mas ali é Velho Testamento, pastor. Não, se você ler Atos capítulo 15, você vai concordar comigo que não pode, de novo. Ok? Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Próximo. Por quê? Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal requererei, bem como do ser humano. Deus está dizendo que ele vai querer de volta o sangue. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Agora, por quê? Ainda não respondeu, mas eu vou ler para você mais um versículo que vai responder. Levíticos capítulo 17, a partir do 10. A pregação de hoje está sendo cultura também, sim ou não? Ainda não está dando vontade de pular não, não é? Mas calma. Calma. Você me conhece já, eu só estou introduzindo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Próximo. Porque a vida da carne está no... A vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vossa vida. Próximo. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. A vida da carne está no sangue. Diga isso. A vida da carne está no sangue. Sarapatel? Essa galinhada que alguém falou aí, que eu não sei o nome. Ao molho pardo? Já era. O que mais? Hã? Eu falei, Sarapatel estava certo? Tava? Chouriço também? Chouriço? É chouriço ou chouriço? Chouriço não é aquela carne gostosa de contrafilé que eu gosto não, né? Eu sei, eu tô brincando. Não é aquela lá não, gente, ó. Porque tem uma carne que chama chouriço. Não é Lely? Cadê o Lely? Tem uma carne, tem? Tem. Que não é aquele chouriço. Não é. É muito boa. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Então, essa carne... Aprendeu, filha? Aprendeu? É isso. Agora, veja, o Velho Testamento ele está cheio de tipologia. Se está cheio de tipologia, é tipo. Então eu quero mostrar algo para você do que aconteceu, que ainda está acontecendo nos nossos dias. Veja, o povo estava no Egito sendo escravizado por Faraó. Faraó representa o quê? Desse lado de cá que vocês não sabem não. Você não sabe, pastor? Faraó representa o quê? O diabo. Sim ou não? E o Egito representa o quê? Vocês sabem disso, sim. Tudo isso vocês sabem. Vocês só estão com vergonha de falar. O Egito representa o quê? O mundo. Faraó, o diabo. Agora veja, eu fico pensando sobre isso. Se Faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo. O povo do Egito representa o quê? Representa, tá? Representa os demônios. E estes estavam oprimindo quem? O povo de Deus. Sim ou não? Estavam oprimindo e escravizando o povo de Deus, que é o povo hebreu, certo? Sim ou não?
Vocês estão muito tímidos. Eu estou pregando mal, estou vestido mal. Eu deveria. Minha esposa falou para eu vestir assim. Entendeu? Ela falou para eu. É ceia, você tem. Tá bom. Aí vocês não estão gostando da minha roupa. Mas veja, se é tipo. Moisés é o libertador. Então, o libertador é quem? Jesus. Aí, ó, Jesus. Aí, veja. Deus falou, deixa eu ler isso com vocês aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo. Capítulo 3 do livro de Êxodo, vamos ler lá. Êxodo 3:7. 3:7. Agora eu vou convidar vocês a apertar o cinto de segurança. Vamos lá, aperta o cinto aí. Estão prontos? Estão prontos? Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Próximo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para levá-lo para uma terra boa. Agora, preste atenção, gente. Ele não desceu apenas para livrá-los. Não foi apenas para livrá-los. Eu sei que a Páscoa fala sobre esse livramento. Eu sei que ela aponta para esse livramento, para essa proteção. Mas existe mais ainda. Ele disse: eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los sair, livrá-los e fazê-los sair daquela terra e levá-los, fazê-los sair. Olha o plano: livrá-los, fazê-los sair e levá-los para onde? Para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Próximo. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também eu vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, se é uma tipologia, isso está apresentando, ou reportando, ou mostrando algo que estava por vir. Sim ou não? Livrá-los da mão do egípcio. Ir com eles até um certo lugar, levá-los até um certo lugar chamado de Canaã, ou terra prometida. Sim ou não? Era esse lugar que Deus estava querendo levar o povo de Israel, sim ou não? Veja comigo, então vamos observar algumas coisas. Algumas pessoas dizem e pensam que a terra prometida, ou a terra de Canaã, é o céu. Só que a Bíblia diz e mostra para nós que havia inimigos gigantes na terra. Então, veja, se Canaã, a terra prometida, é o céu, por que há gigantes lá? Por que há inimigos lá? No céu não há inimigos. Sim ou não? Há inimigos no céu? Veja, eu estou compartilhando com vocês a tipologia, e nós temos que ser fiéis à tipologia. Certo? Então, nós já descobrimos que Canaã, ou a terra prometida, não é o céu. Se não é o céu, aonde é? Veja que não é um lugar geográfico. Na tipologia, era um lugar geográfico. Que, aliás, deixa eu dizer isso para vocês. Do Egito até Canaã, tinha aproximadamente 435 quilômetros. Veja, 435 quilômetros, vamos trazer para os nossos dias. Você viaja sempre para São José do Rio Preto. Daqui até lá dá 430 quilômetros. Daqui até Mirassol, que é uma cidade próxima, dá aproximadamente 445 quilômetros. Quanto tempo você leva para ir até São José do Rio Preto de carro? 5 horas e meia aproximadamente de carro, andando a 100, 120 por hora. Certo.
Daqui no Rio de Janeiro é mais ou menos isso também, no Rio de Janeiro centro, Rio mesmo, na capital. É mais ou menos isso, não é? E tem aproximadamente uns 450 quilômetros, certo? Certo? 400 e... Cadê o Edivaldo? Por aí. Então, nós gastamos aproximadamente 5, 6 horas. Se você andar bem devagar, 7 horas, certo? 7 horas. 7 horas. Agora, é óbvio que naquela época eles não tinham carro como temos hoje, não tinha avião, helicóptero, eles não tinham trem, eles não tinham nada dessas coisas. Eram animais que eles andavam. Então, eu ouvi dizer que gastaria 11 dias, aproximadamente, tá? Mais ou menos isso. 11 dias para sair do Egito e chegar até a terra de Canaã, a terra prometida. 11 dias, aproximadamente. Se fosse nos nossos dias, você já sabe que seria umas 6, 7 horas até lá, de carro, enfim, de ônibus, né? De avião seria muito mais rápido. Então, por que eu estou mostrando isso para você? Agora, a Bíblia diz que eles gastaram 40 anos para chegar lá, e deixa eu te dizer, nem todos chegaram. Na verdade, a maioria que saiu do Egito, a maioria, tá? Que saiu do Egito, adultos, acima de 20 anos, a maioria não entrou na Terra Prometida. Veja, estou trabalhando com a tipologia ainda, certo? Canaã, na Bíblia, ali naquele caso, fala de um lugar geográfico, certo? Na tipologia. Agora, para nós, Canaã não é um lugar físico e geográfico. Então, o que é? É um lugar de delícia, de prosperidade e de bênção, não mais um lugar natural físico, mas um lugar onde entramos para desfrutar sem sair geograficamente de onde estamos. O que eu estou dizendo para vocês? Igual no tempo deles, é possível a maioria de vocês ouvir falar da Canaã e não entrar. Por quê, pastor? Pelos mesmos motivos com que eles não entraram. Como assim? Como assim? Agora, eu não quero falar de maneira negativa com vocês, porque haviam 2 homens que saíram lá do Egito, o nome deles era Josué e Calebe, que eles, quando saíram, eles entraram em Canaã. Agora, veja, por que Josué e Calebe entraram em Canaã? Agora eu estou em Números. No livro de Números conta essa história que eu apenas vou citar para vocês, para não perder muito tempo. No livro de Números, aponta 12 homens espias, que esses homens eram líderes entre o povo, e eles foram apontados para ir espiar a terra. Agora veja, esses homens foram até lá espiar, 12 homens foram até lá espiar a terra, e voltaram, trazendo os frutos dela. Por que eles foram e voltaram e depois o povo demora 40 anos para ir até lá? Eles deram uma espiadinha e a Bíblia diz que eles ainda pegaram frutos dela e trouxeram frutos da terra. Certo? Vocês estão comigo? Eles trouxeram frutos e disseram, o que eles disseram? Realmente a terra é boa mesmo, do jeito que foi falado. Terra boa que mana leite e mel. Isso representava uma prosperidade nessa terra. Os frutos é tão grande que 2 pessoas têm que carregar. É muita coisa que tem nessa terra. Terra boa. Terra boa. Porém, é esse porém que fez com que a maioria deles não entrassem na terra. Porém, nós vimos lá que essa terra devora os seus moradores. E lá tinha gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E sabe, nós, aos olhos deles, nós somos como gafanhotos e não podemos entrar naquela terra. Agora veja, Deus tinha descido para livrá-los, levá-los até o caminho
e entrar na terra. Deus mesmo disse: eu desci para livrá-los e para levá-los. E o povo está olhando e falando: não, nós não podemos. Não podemos. Não podemos. Aí nós vemos a conversa desses 10 homens, ao passo que 2 homens disseram: eia, por que não? Vamos lá, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor nos entregará. Conversa diferente. Agora, veja, até um certo ponto eu consigo compreender o que aquele povo pensava. Porque eles estavam acostumados no Egito a serem escravizados, ter o que eles tinham era o que sobrava ou o que davam para eles. Eles não tinham direito de nada, eles eram escravos. Eles nasceram escravos, muitos deles, nasceram escravos, cresceram escravos, viveram como escravos. Agora chega Deus tentando tirá-los do Egito para levar para uma terra prometida. Na mente deles, eles não conseguiam conceber aquilo. Era demais para eles. Veja, que é possível você crescer no Egito, mesmo assim não ter mentalidade de Egito, como era o caso de Josué e Calebe. Mas aqueles homens, a maioria deles, eles tinham a mentalidade de Egito e não se deram a oportunidade de mudar essa mentalidade. Eles não se deram a oportunidade. É a mesma coisa que acontece com os nossos dias, já que eu estou trabalhando com a tipologia. Eu começo a falar e eu entro por esse caminho para mostrar para você que Deus é bom e quer que você desfrute do melhor. Na sua cabeça você já fala: não, é demais isso. Não vai começar de novo, pastor. Vai começar a falar de bênção aqui de novo nessa igreja, não. Eu vou. Eu vou sim. Eu vou. Porque eu quero levantar mais Josués e Calebes aqui. Eu vou. Eu vou porque eu sei que é possível mudar essa mentalidade de Egito. Eu vou sim. Eu vou porque eu tenho mudado a minha mentalidade, saído do Egito para entrar cada vez mais na terra prometida. Agora, veja. Do ponto de vista do que eu contei para vocês, era possível aproximadamente aí uns 11 dias para chegar até a terra. Pode ser mais, pode ser até menos, certo? Para chegar até lá. Veja, alguns de nós pode demorar um pouco mais, outros um pouco menos, outros gastarem 11 dias, por assim dizer. O importante não é o tempo que você vai gastar, o importante é você entrar lá. Agora, se você conseguir o mais rápido possível entrar na terra, entre naquela terra e a possua. O que eu estou dizendo para vocês? Veja, esse povo podia gastar 11 dias, gastaram 40 anos, não entraram. A maioria deles não entraram. Vamos imaginar que você está renovando a sua mente para aceitar essa ideia e por causa disso atrasou só um pouco. Não importa, o importante é você entrar. Agora, veja, durante o processo da caminhada do Egito até Canaã, tem o deserto. Certo? E no deserto, você sabe, no dia de frio é frio à noite, né? Muito frio. De dia, muito sol. O deserto castiga. Beleza, Deus providenciou algo. Ele colocou uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia para que nem o frio, nem o calor atingisse o povo dele. Egito é um lugar de sofrimento ou um lugar de proteção? Porque nós estamos acostumados a pensar, e aí, irmão, como é que está? Desculpa, eu falei Egito era deserto. Deserto é um lugar de cuidado, de proteção de Deus. Então, como é que está, irmão? Eu estou no deserto.
E ele disse que está no deserto porque ele está passando necessidade, fome, luta, guerra, enfim, cheio de coisas. Então ele diz, eu estou passando no deserto. Mas a Bíblia aponta para nós, e nós temos que ser fiel à tipologia, aponta para nós que deserto é lugar de proteção e cuidado. Se você está no deserto, meu irmão e minha irmã, pode ser que você não esteja mesmo lá na terra prometida. Mas vai haver uma nuvem durante o dia para te cobrir do sol. Vai haver uma coluna de fogo durante a noite para que você não sinta frio. E mesmo que uma serpente, porque havia serpentes abraçadoras no deserto, e mesmo que uma serpente vier contra você e te picar, Deus mandou Moisés levantar uma serpente no deserto. Serpente significa o quê? Maldição. Levanta essa serpente no deserto e todo aquele que olhar para ela será curado da picada. Agora, veja, na tipologia serpente, aqui Jesus é feito maldição e todo aquele que olhar para ele, todo aquele que olhar para a cruz de Cristo, será livre, completamente livre. No deserto, há um lugar de proteção. Nós estamos com fome. Deus mandava todos os dias, sem falta, maná. Você não precisa guardar para amanhã, porque amanhã terá de novo, depois da manhã de novo, e depois de novo, porque deserto é um lugar de cuidado de Deus, deserto é um lugar de proteção, deserto é um lugar onde Deus guarda você. E se você estiver passando no deserto e ainda não estiver desfrutando do que Deus prometeu para você, calma aí, você vai chegar lá, mas desfrute desse tempo com Deus, sem reclamar, sem retroceder, sem duvidar, porque Ele vai te levar do Egito para Canaã. Agora, você, pastor, muitos problemas, né? Muita dificuldade na vida, né? Ser cristão é isso, ser cristão é isso. Esse é o ponto de vista de algumas pessoas, não é o meu. Nós já passamos por deserto. Mas nós não murmuramos no deserto, porque Deus estava cuidando de nós. Deus estava cuidando. Quando parecia que ia faltar, Ele sempre chegava. Quando parecia que não ia acontecer, sempre Ele chegava. Deserto. Você pode estar passando por um deserto na sua vida, e tudo bem estar passando por um deserto na sua vida, faça isso sem murmuração. E saiba que esse é o caminho para o lugar aonde você vai chegar. Agora, irmão e irmã, você tem que chegar na terra prometida, você tem que chegar a Canaã. Não tem que ser uma vida inteira de deserto. Tudo bem passar por aqui, mas não precisa levar 40 anos. Pode levar 11 dias. Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando hoje aqui? Eu estou falando com vocês usando a tipologia para mostrar para você, se é a tipologia, isso é para os nossos dias, é sobre nós, é sobre o Cristo crucificado, é sobre a Páscoa, é sobre a mesa, e o que tudo isso fala para nós, se não fala de bênção para a nossa vida, como foi nos dias deles. Você vai entrar em Canaã se você colocar na sua cabeça que nada tira você desse caminho. Vocês não estão empolgados, não. Alguns de vocês até disseram alguns aleluias aí, mas eu vou dizer de novo, talvez eu desperte alguém nessa igreja, porque parece que há tanto tempo você tem lutado, que parece que você só consegue ver o deserto como aquele povo. Saiba de uma coisa, se a sua mentalidade não mudar, você não vai entrar naquela terra. E aquela terra não é um lugar geográfico, mas é um lugar de provisão, bênçãos em abundância. E a sua mentalidade tem que ser uma mentalidade de que, ok, até agora foi Egito, ok, até agora tem sido deserto, mas eu vou possuir o que me pertence. Ele nos libertou do Egito, da mão de Faraó e dos opressores do povo hebreu.
Ele nos libertou. Para quê? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para viver em novidade de vida. Agora, ouçam, irmãos. Ouçam. O pensamento de Deus sempre foi assim, nós precisamos aceitar isso. Eu prego insistentemente essas coisas, porque eu sei que isso vai libertando o meu povo mais e mais. E cada vez que você ouve essas coisas, sua mentalidade vai sendo transformada. Se Deus criou um jardim no Éden e depois colocou o homem lá para desfrutar, o homem destruiu aquele plano belo e maravilhoso, Deus vem de novo para resgatar o plano e trazer o homem de volta para desfrutar do jardim. Você tem que aceitar o jardim para você. Porque Deus está tentando levar você de volta. A tipologia diz: eu quero levar o meu povo, tirar do Egito e levar para uma terra boa, terra que mana leite e mel. O que isso fala? O que isso representa? Representa sobre tudo aquilo que você precisa para ter uma vida boa. Mas as pessoas se ofendem porque a gente prega essas mensagens na igreja. Essas mensagens deveriam ser pregadas aonde? Falar da bondade de Deus para conosco. A bondade de Deus que quer que nós desfrutemos da vida boa. Como assim, pastor? João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida abundante? Eu só consigo ver uma vida abundante com uma vida que você pode desfrutar do bem de Deus para você. A Canaã. Terra prometida. Terra prometida. Então, se a tipologia fala de Deus tentando levar esse povo, e esse povo gasta 40 anos e muitos deles, a maioria deles nem entra lá. Sabe por que os que eram menores de 20 anos para baixo que entraram lá? Porque eles nasceram no deserto. Eles viram a provisão de Deus. Eles não nasceram no Egito. Eles não sabem o que é ser escravizado. Eles sabem o que é ter suprimento de Deus. Eles não sabem o que é escravidão. Eles sabem o que é ser suprido todos os dias. Então, quando eles estão ali sendo supridos todos os dias por Deus, eles conseguem ver a bondade de Deus para com eles. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Não importa se você nasceu no Egito. Você pode ter uma atitude de Josué e Caleb. Não importa o quanto esteja difícil, o quanto você olha e fala, tem gigantes lá. Você tem que olhar para o gigante, dar uma espiada neles e dizer, nós podemos devorá-los como pão. Nós podemos comê-los, nós podemos destruí-los, nós podemos vencê-los, nós podemos, porque Deus é conosco. A mentalidade de Josué e Caleb era de possuidores. Quando Caleb tinha 80 anos, aproximadamente 80 anos de idade, ele foi até Josué e disse, ei Josué, eu quero a terra que foi prometida para mim. Eu tenho 80 anos agora, mas eu tenho a mesma virtude que eu tinha há 40 anos atrás, quando isso foi prometido para mim. Eu tenho a mesma juventude que eu tinha há 40 anos atrás. Eu tenho o mesmo vigor, a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás. Então me dá aquela terra porque eu vou lá possuir o que é meu. Isso aponta para algo? Sim. Você deve se levantar e dizer, ei, pastor, é meu mesmo? É seu, meu irmão. Então eu quero o que é meu. Eu vou desfrutar do que é meu. Eu vou pegar o que é meu. Pode ser que eu não desfrutei até agora, pode ser que eu não comi o melhor até agora, pode ser que eu não avancei até agora, mas eu me levanto a partir de hoje para possuir, para pegar o que é meu. Dá-me essa terra, porque eu vou pegar o que é meu. Essa foi a atitude de Caleb. Eu estou tão forte como eu estava naquela época. Eu tenho vigor, então me dá aquela terra porque ela é minha. Outros não entraram lá. Não importa quem não entrou. Você tem que entrar. Você tem que desfrutar. E como você vai fazer isso? Se livrando da mentalidade de Egito. A mentalidade do que não é seu, de que não é seu, de que não pode, e que você come o que derem para você e tá bom. Sabe, mentalidade de escravo.
Eu ganho 1.200, mas tá bom. Tá bom por enquanto. Mas é hora de aumentar isso mais e mais. Claro que você deve ser grato por aquilo que você tem, mas não deve ser o que você vai continuar. Sabe, deixa eu te dizer isso. É uma questão de mentalidade o quanto você vai ganhar. É uma questão de mentalidade o que você vai desfrutar ou não. É uma questão de mentalidade. Se você acha que não é seu, não é seu. Se você acha que não pertence a você, não pertence. Se você acha que você não pode comer o melhor, você não pode. Se você acha que não pode andar no melhor, vestir o melhor, você não pode. Mas se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe? E não é uma questão de pecados. Eu não estou comendo por causa de pecados. Foi resolvido o problema do pecado. Você precisa aceitar o perdão, se levantar do seu lugar. Comecei a ir na igreja, só tenho lutas. Que mentalidade miserável. Eu comecei na igreja e não estou com lutas, não estou vencendo as lutas, estou comendo como pão. Vem falar para mim sobre isso? Elas vêm e a Bíblia diz, no mundo passais por aflições. Passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Filhinhos, tem desvencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Se você tiver uma mentalidade de que eu vou me levantar daqui, me aguarde. Me aguarde. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu peguei uma mentalidade para nunca desistir. Eu posso morrer, mas eu ainda vou morrer, não desistindo nunca. Você pode olhar para mim, eu não cheguei lá ainda. Eu já alcancei muita coisa, e agora eu não estou falando isso de mim por mim, eu estou falando de mim por você, porque eu quero que você pegue a mesma mentalidade. Eu não cheguei lá ainda, mas nada me para, nada me faz desistir. Eu vou pegar, eu vou chegar lá. Gente, com essa mentalidade eu já andei tanto que você não tem noção. Que mentalidade é essa, pastor? O espírito da fé. O espírito da fé. E quando você tem uma mentalidade assim, é como Josué e Caleb. Eu tenho o mesmo vigor. E eu vou conseguir. E eu vou possuir. Sabe, se a sua mente estiver sempre olhando para as dificuldades que vêm contra você, você vai parar sempre. Mas se a sua mentalidade estiver no que eu ainda vou alcançar, então você vai se levantar todas as vezes. Todas as vezes. Eu me lembro daqueles dias difíceis. E foram dias difíceis. Foram muito difíceis. Mas eu voltava para Deus de novo, de novo, de novo. E eu dizia para Ele, eu queria que o Senhor soubesse. Eu queria que o Senhor soubesse. Que eu te amo, que eu te honro. E que eu sei que o Senhor não causou nada disso na minha vida. Sabe, com essas palavras, o que eu estava querendo dizer para Deus? Era mais ou menos isso aqui, ó. Presta atenção em mim. Eu queria que o Senhor soubesse que eu ainda estou no jogo, viu? Mas agora, eu estou falando de um tempo onde a gente tinha muita dificuldade, a Viviane e eu, naquela casa de um cômodo e meio, desempregado, os dois não estavam trabalhando, não era um, os dois. Era deserto mesmo. Era deserto. Era a situação de que o emprego não vinha, não vinha, não vinha. Mas eu olhava para Deus, não para murmurar, para dizer, eu quero que o Senhor saiba, viu? Eu te honro, viu? E eu estou no jogo ainda. Eu não saí do jogo, não.
Porque eu sei aonde eu vou parar, eu sei aonde eu vou chegar. E meu Deus do céu, nada me tira do meu caminho, nada me tira da minha jornada, irmãos. E ainda hoje, eu estou pensando a mesma coisa. Eu casei no ano de 2000, vai fazer 24 anos. A mente que eu tinha lá, eu só aprimorei ela. Eu estou olhando para frente dizendo, eu estou chegando aí, eu estou indo para aí, me aguarde. E quando eu chegar aqui, eu estou olhando para lá e dizendo, estou indo mais um pouco, eu estou indo mais. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para conquistar, para vencer, para crescer, para avançar, para prosperar. Deus me chamou para isso. Agora, Ele não chamou só a mim. Ele chamou a mim e a você. Ganhando R$521, e eu ficava sentadinho lá e dizendo, eu sou próspero, eu sou próspero, eu tenho a prosperidade de Deus, eu sou um homem abençoado, eu sou um homem abençoado. R$521. R$521. Se eu não tiver uma mentalidade para sair do Egito, eu não vou sair. Porque o que prende as pessoas é ninguém me dar oportunidade. Não é a oportunidade que não te dão. É a oportunidade que você não tem aqui, ó. Porque quando você cria a oportunidade aqui, ó, quando você acredita, eu quero dizer, nas oportunidades, elas virão para o seu caminho. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, gente? Eu estou falando da minha vida para você. Estou falando da minha vida para você. Vai chegar coisas melhores para você. Oportunidades melhores estão vindo para o seu caminho. Deus é um Deus bom, sim. Não deixa o diabo dizer que Ele não é bom, porque Ele é bom e as coisas vão melhorar de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Não importa quanto tempo gaste. Algumas pessoas são mais rápidas que as outras, e daí? O importante é você nunca desistir. O importante é você manter a chama acesa, viva. Você vai alcançar, você vai conquistar, você vai chegar lá. Vocês estão me ouvindo? Então essa mesa, ela fala do que Cristo fez para nós e por nós. Isso aqui tem que ser honrado, gente. Isso aqui tem que ser honrado. Não é um problema que vem dali, outro que vem dali, que vai parar você. Eu acho que não dá certo. Não é uma questão de dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de vocês estão precisando voltar-se para Deus e dizer, está difícil, mas eu quero que o Senhor saiba que eu te honro, que eu te amo e que eu não abro mão desse caminho. Com lágrimas nos olhos eu fazia isso. Você não sabe a dor que eu tinha naquela época. Um pai de família, sem dinheiro, sem um tostão furado, sem condições de comprar nada. E você sabe o que acontece com alguém desempregado. As pessoas olham para você, você sabe disso, como que é. Você sabe qual é o pensamento e a fala das pessoas sobre você. Você sabe. Então, todo esse sentimento vem para cima de uma pessoa dessa como eu, e o choro estava nos meus olhos. As lágrimas estavam ali. Mas eu queria afirmar para Deus, aconteça o que acontecer, Deus. Aconteça o que porque eu não estou nesse negócio por ter, eu estou nesse negócio por amar você. E porque eu sei que o Senhor me ama. Estou falando sério para você. A gente chega num lugar, numa maturidade em Deus, que a gente olha para essas coisas, ou como é bom ter vivido aqueles dias e ter sido fiel. Como é bom ter vivido aqueles dias difíceis e ter provado para Deus que eu te amo, Deus, acima dessas coisas. Agora é fácil. Agora é fácil. Eu estou desfrutando da vida. Eu estou desfrutando da vida.
Porque quando você adquire mais e mais conhecimento, essas coisas se tornam pequenas coisas para você. Elas não te param mais. O diabo precisa armar coisas maiores. Eu entrei na igreja, os problemas aumentaram. Quer dizer que você foi capacitado para lidar com problemas maiores. Porque antes, quando você não pertencia ao reino, você era fraco. Agora que você pertence ao reino, você tem força e Deus confia em você, Ele acredita em você, Ele sabe que você pode, que você é capaz e que você pode comer isso como pão. Deus não avisou o povo hebreu que tinha gigantes na terra. Ele falou, é a terra do Eteu, do Eveu, do Jebuseu, do Amorreu, mas ele não falou, olha, cuidado lá, tá, tem gigantes. Por quê? Porque para Deus não é um fator. Oh, meu Deus do céu. Aquilo que você chama de problema para Deus não é um fator. E se Ele estiver com você, você vai devorar como pão. Você vai comer como pão. Você vai destruir os teus inimigos. Você vai conquistar o que pertence a você. Você vai pegar o que é seu. Aconteça o que acontecer, irmão. Aconteça o que acontecer, você pode comer o melhor dessa terra, você pode viver o melhor dessa terra, você pode andar no melhor dessa terra, mas você precisa pegar essa mentalidade não de escravo, mas uma mentalidade de alguém que acredita em Deus. Ele é o seu sustento, Ele é o seu provedor, Ele é aquele que guarda você, Ele é aquele que te guarda do perigo, Ele te guarda da espada, Ele te guarda das pragas, Ele te guarda, Ele te protege, Ele é o seu Deus. E Ele está contigo e quer mostrar para você. Aí você olha para essa situação, agora as coisas ficaram difíceis porque eu virei crente. Ficaram difíceis? Você nem conhece o seu Deus então. Você nem sabe quem é o seu Deus então. Você não sabe o tamanho dele. Porque não é sobre você, é sobre ele em você. Você só precisa pegar a mentalidade. Você só precisa adquirir a mentalidade. Você só precisa colocar em você a mentalidade. O capacete da salvação fala de uma mentalidade de evangelho. O capacete da salvação fala de uma mentalidade de evangelho. E o que é evangelho? É boas novas, boas notícias. E se são boas novas, e se são boas notícias, não há envolvido nelas más notícias. Então no final vai dar certo para você. No final você vai chegar lá. No final você vai conseguir. No final você vai conquistar. No final a vitória, sua vitória é garantida. Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando aqui essa noite? Você deveria começar a pensar que ser crente é fácil. Difícil é quando você não é crente e não tem essa proteção que nós temos hoje. Ser crente é fácil. Olha o Deus que você tem. Ser crente é fácil. Olha quem anda com você 24 horas por dia. Ser crente é fácil. Olha os anjos que te cercam todos os dias. Ser crente é fácil. Você tem proteção de noite e de dia. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Ser crente é fácil, mesmo que você estiver no Egito, Ele te tira de lá. Se você estiver no deserto, Ele supre você. E se você vai entrar na Canaã, Ele vai através de você derrubar o gigante. Ser crente é fácil. Eu quero ver não ser, porque ser crente é fácil. Ter Deus como você tem é fácil. Eu quero ver não ser. Isso é difícil. E crente, lê-se alguém que recebeu a Jesus e entrou para a família de Deus. Ser crente é fácil. Ora e tem resposta. Ser crente é fácil. Clama a Deus e Ele manda os anjos. Ser crente é fácil. Anda no poder de Deus. Ser crente é fácil. O Todo-Poderoso te ouve a hora que você precisar. Ser crente é fácil.
Difícil é não ter tudo isso. Difícil é não ter Deus. Difícil é andar no mundo sozinho. Difícil é sem Ele. Mas ser crente é fácil. E é isso que eu estou desfrutando. O ser crente é fácil. E é isso que eu estou desfrutando. Porque eu peguei essa mentalidade. Eu saí do Egito faz tempo.